Questão número 7, ela foi abordada já anteriormente dentro dos estudos de caso. Durante a exposição da teoria de força centrípeta, a gente pegou várias situações onde o conceito de força centrípeta é aplicado e analisamos de maneira mais conceitual, sem fazer um exercício. Então, esse é um exercício que serve como exemplo de um dos estudos de caso que nós fizemos. Tá? Vamos acompanhar, então, o enunciado do problema, que literalmente é um problema, tá? Ele fala assim, em um dia muito chuvoso, um automóvel de massa eminho trafega por um trecho horizontal e circular de raio R. Prevendo situações como essa, em que o atrito dos pneus com a pista é praticamente zero, a pista é construída com uma sobreelevação, que tem um certo ângulo. E aqui nós vemos já o ângulo alfa, como mostra a figura. Tá? Colocou o carrinho ali, disse que a gravidade é G, então ele avisou, e fala, a máxima velocidade que o automóvel, tido como ponto material, poderá desenvolver nesse trecho, considerando a ausência de atrito, sem derrapar, é dado por... E aí, sempre os alunos fazem uma questão aqui que eu acho super importante a gente abrir. Danilo, como pode um carro fazer uma curva sem atrito? Gente, quando a curva é uma curva plana, o atrito ele é imprescindível para você conseguir fazer a curva, porque é ele que atua como centrípeta. Agora, eu posso criar uma curva onde, digamos assim, eu não dependa necessariamente do atrito para fazê-la. Basta que ao projetar essa curva, eu a faça de uma tal forma que uma outra força atue como centrípeta, que não seja o atrito. Como é que a engenharia resolve esse problema? Vamos dar uma analisada no esquema para a gente poder entender. Aqui está a figura ampliada, tá, do carrinho. E aí nós vamos colocar aqui o nosso famoso esquema de forças para tentar entender nessa situação como é que um atrito não é centrípeta. Então, esquece atrito. Tá? Não vamos colocar nenhum vetor de atrito. Que forças eu conheço que estão agindo aqui? A primeira força é a força-peso, que está sendo aplicada pela Terra sobre o carrinho. Lembrar que a força-peso é uma força vertical. Ok. O carrinho está em contato com o solo. Diferentemente do problema anterior, onde não havia contato, aqui o carrinho tem um contato. Se ele tem um contato, eu posso associar a ele uma força normal, representada pelo vetorzinho aqui. Estão enxergando aqui um paralelogramo? Tem que dar uma forçada de barra, né? Aqui você faz uma paralela ao peso. Aqui você faz uma paralela à normal. E a resultante é a nossa amiguinha força centrípeta. Então, aqui nós temos uma força centrípeta. Força centrípeta. Tá? Se nós analisarmos a figura geométrica formada por esses vetores, nós vamos ter mais ou menos, vê se você concorda comigo, uma situação assim. Olha aqui, ó. Força centrípeta, apontando para o centro da trajetória. Nós temos a normal, que seria uma espécie de hipotenusa do nosso triângulo. E teríamos a força-peso, que seria o outro cateto. Percebem? De uma certa maneira, a análise dessa figura é muito parecida com a anterior. Né? Só que ali você tinha uma tração, um peso e uma centrípeta. Aqui você tem uma normal, o peso e a centrípeta. Mas a ideia é basicamente a mesma, ok? Bom, ele quer que eu calcule a velocidade. Então, o que vai me chamar a atenção é o seguinte, ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Este ângulo precisa ser encontrado para que nós possamos relacionar, por exemplo, o peso com a centrípeta. Né? Eu não vou nem mexer na normal, gente. Eu não tenho como achar essa normal, a não ser que eu decomponha o peso. Mas não é o caso de decomposição de peso aqui. Né? A decomposição de peso ela é importante para problemas onde você explora o carro, por exemplo, sendo escorregando. Né? Se o corpo estivesse escorregando para baixo do plano, aí eu precisaria pensar na força Px. Aqui não.
Então, olha só o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar achar esse ângulo aqui. Aí eu preciso que você preste muita atenção. Eu vou dar um zoom nessa figura. Eu quero que você perceba uma coisa. Primeiro eu quero chamar a sua atenção que esse ângulo alfa aqui, ó, que você está vendo, ele é alterno interno aqui, ó. Então, este pedacinho aqui, ó, ele vale alfa, tá? Vamos anotar. Aqui, ó. Aqui vale alfa. Tudo bem? Só que percebam também que este plano com a normal formam 90 graus, ok? Então eu vou pegar este ângulo aqui, ó, que é o ângulo que me interessa, e vou chamá-lo de beta. Esse ângulo aqui, ó. O ângulo que o amarelinho faz com o azul, tá vendo? Ó? Eu vou chamar ele de beta e vou desenhá-lo aqui, ó. Beta. Mas, Danilo, esse beta não vale alfa? Não, ele é outro ângulo. O que eu sei é o seguinte, ó. O ângulo alfa mais o ângulo beta forma 90 graus. Então, nós temos aqui um ângulo reto. Então, alfa mais beta tem que valer 90 graus. 90 graus. Tá? Tudo bem, não tem problema. Aí você fala, Danilo, mas e aí? Você não achou o beta? Você não achou o ângulo? Achei. Sabe por quê? Ó? Eu posso até não conhecer o beta, mas eu sei que aqui é alfa. Ó. Alfa. Vocês conseguem imaginar por que ali é alfa? Porque dentro deste triângulo, a soma tem que ser 180 graus, concorda? Se aqui entre os dois vetores, ó, verdinho e amarelinho, nós já temos 90 graus, significa dizer que os outros dois ângulos juntos têm que ser 90. Então, olha o que eu acabei de descobrir, com muito custo, né? Que este ângulo aqui vale alfa. Tudo bem. Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou dizer que a tangente do ângulo alfa vale cateto oposto dividido por cateto adjacente. Pronto. Relacionei o peso com a força centrípeta. Tá? Danilo, por que você insiste em relacionar peso com centrípeta? Porque eu quero cancelar massa. Se vocês olharem nas alternativas, nós não temos massa no gabarito. Então, isso já dá um indicativo de que eu não devo depender da massa. Então, eu vou escrever que a tangente do ângulo alfa é igual a mv² sobre r, tá? Dividido pelo peso. Beleza? Aqui deixa eu colocar melhorzinho para ficar mais organizado. Ó. Tangente de alfa. Posso abrir um pouquinho isso? Ó. Tangente de alfa é igual a mv² sobre r sobre mg. Cancelemos as massas. Eu posso escrever isso de um outro jeito, ó. Tangente de alfa é igual a v² sobre rg. E aí, para encerrar o desenvolvimento, eu passo rg para cima, multiplicando para a esquerda, né? E fico com v² igual a rg tangente de θ, ou melhor, de alfa. Então, nossa velocidade limite é rg tangente. RG tangente. Tá? Nós já havíamos deduzido essa expressão nos estudos de caso. Tá? Alternativa C de cebola. Perceba que nesse caso, pessoal, eu não precisei do atrito, porque existe uma resultante ali que está apontando para o centro, graças à pista ser curva. Né? Curva não, ser sobreelevada. O fato da curva ser sobreelevada faz com que a normal se incline um pouquinho para dentro. No momento que a normal se inclina para dentro, ela vai ajudar a puxar o corpo para a trajetória circular. Beleza?
Uma boa questão, né? Uma questão bem difícil também, mas é o tipo de questão, assim como a outra, que acaba marcando. A gente faz a questão e acaba lembrando dela durante um bom tempo. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima.